Amém? É muito bom estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Eu não sei, pastor, eu não estou mais conseguindo sentar para fazer esboço de mensagem, sentar para arquitetar a estrutura exegética do texto, como se diz dentro da teologia, né? A minha esposa até estava me arrumando, ela perguntou: e aí, Juliano, você sabe o que você vai pregar? Eu falei: eu não. Ela falou assim: como que eu posso te chamar para pregar e você não sabe nem o que você vai pregar? Eu falei: o problema não é pregar. Pregar a gente fala todo dia, os meninos da clínica, quem eu diga, né? Me ouve todo dia falar. Quando não é chamando atenção, é trazendo a palavra de Deus, que também é chamar a atenção. E na Fundação Casa, então, mensagens só de abrir texto e pegar a gente tem, mas parar para pensar, para ser cheio da graça de Deus, de permitir ser um veículo da graça de Deus é diferente. Não que esses outros dias não seja, pelo contrário, justamente esses dias os meninos me ouvem falar isso no devocional, que eu permito com que o dia a dia possa me agregar uma mensagem, me trazer a uma necessidade. E eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que há muito tempo invade a minha alma. Já conversei com o pastor diversas vezes dentre esses versículos aqui. Quando eu começar a ler, ele vai saber. E hoje eu fui ministrado por Deus para trazer essa mensagem, que é uma mensagem que, a respeito do que nós vamos falar, não é todos que entendam ou compreendem como nós cremos aqui, nós estamos sendo ministrados aqui. E pode ser que à primeira vista, ao ouvir o que vai ser pregado, você fique um pouco assustado, mas com o decorrer do texto e da mensagem você vai compreender. Então, por favor, me perdoe se de início você achar que eu estou sendo um herege, tá bom? Mas com o decorrer do texto, da mensagem, você vai ver que a graça de Deus vai ser de cabo a rabo. Abre aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 4. Gênesis, capítulo de número 4. A leitura é um pouquinho extensiva, mas se faz necessário pelo propósito do texto. Gênesis, capítulo de número 4. Amém? Diz assim: e coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. E então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. E aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira a Caim, e descaiu-lhe o semblante. Repita comigo: irou-se, pois, sobremaneira a Caim, e descaiu-lhe o semblante. Vamos continuar a leitura. E então lhe disse o Senhor Deus: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal no teu coração, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E disse então Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo comigo. E estando eles lá no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse então o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará a ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. E então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje tu me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra,
e quem comigo me encontrar me matará. E o Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim. Repita comigo: um sinal em Caim. Tá aí, pastorzão. Será vingado. E assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs então o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. E Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada, e a outra se chamava Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque então às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque então, porém, 70 vezes 7. E tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, e daí se começou a invocar novamente o nome do Senhor. Amém. Curva sua cabeça. Pai, Tu sabes que nessa noite a dependência é total da Tua graça, da Tua infinita graça. Não há nenhuma pretensão de crescer neste momento, pelo contrário. Se existe alguém a crescer nessa noite, que seja o Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça em mim. Pai, que a Tua palavra fale ao meu coração, que a Tua palavra fale ao coração dos meus irmãos, que todos aqueles que aqui adentraram possam ter um encontro contigo através da palavra ministrada. E eu te peço que essa palavra possa, Senhor, gerar o fruto, gerar o resultado necessário, que se dispõe a partir daquele que ouve, e não apenas aquele que ouve, mas conforme diz o Teu Filho Jesus, encerrando o Sermão da Montanha, aquele que ouve e consegue as pôr em prática, para que a gente possa ser comparado a um homem prudente, que edifica sua casa sobre a rocha. Nos permita que essa palavra ministrada, nós possamos ouvi-la e praticá-la, e que a gente possa erguer a nossa casa na rocha, que é a Tua graça manifestada em Cristo Jesus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu, essa semana, conversava com um pastor a respeito, apesar que a gente conversa sobre tantas coisas, mas uma dentre elas, acho que se ele for, um dia que ele vai à tarde na clínica, a gente senta para conversar, a gente vai às vezes de Gênesis, Apocalipse, e a gente conversa sobre diversas coisas, e dentre umas dessas foi bacana uma pergunta que eu fiz para ele. Eu falei: pastor, como que você vê a evolução da consciência da graça, quando você começa a discernir isso? Qual o sentimento que gera no coração, no seu coração, ao discernir a graça de Deus, ao discernir que nós somos pecadores, porém nós somos pecadores, objeto da graça de Deus, e saber que por ter a graça de Deus não nos faz mais merecedores ou menos merecedores, que nos faz simplesmente gratos, e saber que não existe nada que eu faça que agregue algo a essa graça, tanto quanto nada que eu deixe de fazer que agregue ou desagregue algo a essa graça. Qual é o sentimento? Porque para mim, quando essa realidade se manifestou em mim e a minha consciência foi aberta, o que eu tive foi um espanto. Causa de início um horror, um temor, porque a gente se sente o ET, porque a impressão que dá é que só a gente crê dessa forma, só a gente fala acerca disso, só a gente prega acerca disso,
E todo mundo começa a nos olhar assim com um olhar desconfiado, tipo assim, esse cara está querendo falar da graça porque a desculpa dele é fazer algo além dessa liberdade, fazer dela uma libertinagem. E ele falou: Juliano, o meu coração é o mesmo sentimento. De início, quando comecei a discernir isso também, o que surgiu no meu coração é justamente isso. É o temor, porque a graça nos convida à liberdade. A liberdade de sermos em Cristo, a liberdade de estarmos em Cristo, a liberdade de crermos em Cristo, a liberdade de sermos nós mesmos pecadores, porém pecadores em Cristo, frutos da graça de Deus. E quando alguém ouve isso, corre-se um risco. É por isso que Jesus, discernindo essa realidade, ele disse que o caminho da graça de Deus é um caminho estreito e não um caminho largo. Porque o caminho estreito é justamente esse, que te dá a liberdade de escolher entre o caminho, a porta larga, da porta estreita, do caminho largo e do caminho estreito, e você discernir esse caminho, conseguir encontrar dentre esses passos, pé na frente de pé, nesse caminho estreito, a infinita liberdade de ser em Cristo. Porque se você não discernir, você tropeça nesse caminho estreito e cai na libertinagem. Ou por medo, você tropeça nele e cai no legalismo, do tudo não pode. E é isso que causa o temor de ter a graça. Porque já que é graça, então eu posso pecar. Já que eu sou pecador, então, como diz Paulo, então vamos pecar à vontade. É isso que diz Romanos, capítulo número 5? De maneira nenhuma. Já que então onde abundou o pecado, superabundou a graça, devemos porventura então pecar para que a graça abunde cada vez mais? De modo nenhum, porque já não somos mais escravos do pecado, mas somos filhos da graça. E discernindo isso, pensando a esse respeito, que eu quero trazer com vocês essa mensagem nesta noite, sabendo de que a graça de Deus é um fato para nós, isso é um ponto. Estamos já sendo ministrados há quase 7 anos disso, sim ou não? Todos que estamos aqui estamos aprendendo e ouvindo constantemente acerca da graça de Deus, do amor de Deus, de que a cruz de Cristo é o centro da vida cristã e de que a cruz de Cristo tem como propósito e essa graça frutificar em nós, não estagnar em nós. Isso é algo verdadeiro, está determinado nos nossos corações e a gente pode tranquilizar o nosso ser, pacificarmos a nossa alma e viver com tranquilidade e descansarmos na graça de Deus. Agora, quais são as responsabilidades que a graça impõe na vida de um cristão? Porque a graça, enquanto graça, também impõe alguns limites, de acordo com um caminho estreito, de acordo com o propósito de se caminhar. E esses limites devem ser discernidos por nós também, não somente os benefícios de se ter a graça, tanto quanto as responsabilidades de se viver na graça, e pela graça, e para a graça. Esse texto que eu li é um texto um tanto quanto conhecido de todos nós, acerca de 2 irmãos, Caim e Abel, que se transformaram como arquétipos presentes em toda a história da raça humana. Se você olhar não só na história bíblica, mas na história também secular, você vai ver que o arquétipo de Caim e Abel sempre é trazido de volta, presente. A história mais recente, semelhante a esta, é a que nós vimos na década, se não me falha a memória, de 80, porque eu era criancinha na época, 80, 90, que foi sobre o Fernando Collor de Mello e o seu irmão, não é? 2 irmãos brigando, discutindo, e um é assassinato, e o outro, o Fernando, é o que diz, alguns ficou, entre aspas, o mandante do assassinato. Então, toda vez que era falado na mídia, se falava a história, os dois que representam a história de Caim e Abel. Caim e Abel traz esse significado de 2 irmãos, que a seu tempo, na medida em que eles cresceram e chegou o tempo de prestar por si mesmo o culto a Deus, eles se apresentam. Cada um à sua forma, cada um à sua maneira, cada um de acordo com aquilo que trabalhava, cada um de acordo com aquilo que via como responsabilidades na vida e uma forma de agradar a Deus no seu caminho. Abel trouxe do rebanho, ele era pastor de ovelhas, ele trouxe então um filhotinho, um cordeiro, primícias da cria, da fêmea do rebanho dele, e ele pega esse bicho, ele coloca num altar de pedras, ele abre o bicho, ele corta e torna-se esse sacrifício feio, sanguinolento, que não carregava estética e nem beleza,
mas pelo contrário, que era simbologia da própria crueldade encarnada nesse animal morto, com as vísceras expostas e a sua gordura queimando. E Caim, todavia, traz uma outra oferta, que foi o que nós lemos. Ele era lavrador, ele trabalhava na terra, e ele trouxe então dos frutos da terra uma oferta a Deus. E ele pega então as primícias também do fruto, das flores, das folhagens, e coloca tudo isso em cima de uma pedra, e aguarda também que Deus receba a oferta dele, tanto quanto Deus recebeu a oferta de Abel. Porém, diz o texto, que agradou-se o Senhor da oferta de Abel, e não recebeu a oferta de Caim. Não diz que não se agradou, apenas não recebeu, não lhe foi agradável, não lhe foi receptivo. E isso faz com que gere no coração de Caim algo que não foi a partir da oferta que se manifestou, mas foi a partir da convivência com Abel, de perceber que naquela pessoa, naquela figura, um tanto quanto serena, pálida, tímida, que se vivia um pouco isolado, cuidando de animaizinhos, conversando com animais, ele carregava um sentimento de dúvida. Diz o texto que ele carregava um sentimento de inveja. E diz que Deus pergunta então para Abel: por que descaiu-lhe o semblante? Se procederes bem no teu coração. Então a questão não era a oferta, a questão não era nem as flores e nem o cordeiro. Poderia não ter nem flores nem cordeiro, se os dois chegassem pelados diante de Deus, se oferecendo a si mesmo como culto, mas um culto sincero, pautado na verdade, Deus com certeza receberia a oferta de ambos. O que diferenciou foi o procedimento do coração, a emoção, o sentimento que projetava na oferta um sentimento de inveja, de ódio, de raiva e de ira contra a vida do irmão. E é por isso que Deus não recebe. Diz o texto que Deus então repreende Caim, e passa-se um tempo, Caim convida Abel para ir para o campo, e lá no campo ele mata o irmão. Essa verdade sempre se manifesta em nosso meio. Quantas vezes nós, que somos frutos de famílias, que tem mais de um irmão, não somos filhos únicos, nós carregamos também esse mesmo sentimento. Você é testemunha tanto quanto eu, já experimentou esse sentimento de discernir de repente no irmão, aquele que recebe do pai um cafuné um pouquinho diferente, aquele que recebe um abraço, um beijo de forma diferente. A gente olha e percebe como se fosse algo diferente. No coração do pai, ele está tratando cada um da mesma forma, mas cada um, por ser individual, por ter as suas dificuldades, debilidades e expressões de individualidade, representa, recebe e faz a vida diferente. O pai, percebendo isso, trata cada um ao seu modo. Mas o amor é o amor que tem para todos, sim ou não, Gi? Porém, os filhos, discernindo o carinho do pai, começam a questionar: por que esse que é o caçula recebe um cafuné diferente e eu não? Eu sou o caçula da minha família, quantas vezes eu não fui relativizado dessa forma? Quantas vezes o meu irmão não jogou na cara do meu pai por que ele tinha que trabalhar e eu não? Até que meu pai resolveu me trabalhar ainda. Eu, dos 7 anos, resolveu pôr eu para trabalhar. Falei: cara, meu irmão é bocudo mesmo. Estava quietinho em casa, foi só ele falar que eu fui trabalhar. Nós recebemos isso. Quando tinha problema em casa, qual era o primeiro que era o responsável? Qual que apanhava o primeiro? Era o mais velho. Aí fica na cabeça: por que ele não é tratado da mesma forma que eu? Por que ele não é amado como eu? Porque o amor que o meu pai devota a mim é diferente do amor que o pai devota para o irmão. Eu estou falando isso aplicado à família, e você pode ter vivido isso na sua pele. Por que comigo minha mãe trata diferente, com o meu irmão ele trata de uma outra forma? Por que o carinho com ele é diferente? Por que as coisas que se dá para ele é diferente? Por que as oportunidades que ele tem são diferentes das minhas? Por que eu tenho que sair para trabalhar e meu irmão pode ficar em casa, enfunado num quarto, na frente de um computador? Por que eu sempre sou chamado a atenção, alvo, objeto da atenção da minha mãe, do meu pai, chamado a responsabilidade, enquanto o meu irmão não? Isso também acontece carregando esse mesmo arquétipo de dúvida entre aqueles que convivem no mesmo espaço e disputam de repente a mesma atenção em todos os ambientes que envolvem, que circundam o relacionamento humano.
Quando você vai para o trabalho e alguém dentro do seu trabalho, na sua empresa, no escritório, seja onde for, exerce a mesma função que a sua, porém ele é tratado pelo coordenador, ou pelo supervisor, pelo gerente, pelo patrão, seja quem for, de uma forma diferente, o que sobe no coração? Faz a mesma coisa que eu, e por que ele é tratado diferente? Pelo contrário, eu faço hora extra, eu me dedico mais, eu trabalho muito mais, meu trabalho carrega mais responsabilidades, por que eu não sou tratado como ele é tratado? E a gente se cobre, e a gente vai até alguns, até o supervisor, o coordenador, e pergunta, por que ele é tratado diferente de mim? E quando isso acontece, quando esse sentimento acontece, o que a gente faz dentro da nossa interioridade? Descai-lhe o semblante, fica irado, e a gente mata o irmão aonde? Dentro do nosso coração. Isso já aconteceu diversas vezes na comunidade. Recentemente, há cerca de um ano e meio atrás, tinham 2 meninos se tratando lá, e os 2 estavam terminando o projeto de tratamento, e os 2 tinham passagem pelo sistema, e simplesmente por estarmos conversando, ele falou assim: Juliano, tinha muita vontade de ir um dia poder compartilhar da minha história, do meu testemunho lá na fundação com você. Eu falei: irmão, demorou, vou ver com o pastor se ele liberar, e eu converso na Fundação Casa com a diretora, se liberar também, e a gente vai, sem problema. Conversei com o pastor liberou, fui, conversei com a diretora da fundação, ela liberou também, e eu peguei a documentação, mostrei a documentação, falei que era só a oportunidade para ele poder dar o testemunho. Foi feita a liberação, fui na fundação, peguei ele, levei para a fundação comigo, ele deu o testemunho, foi, numa outra quinta-feira, repetiu para ele poder terminar, para dar o testemunho na outra unidade também, terminar. Acabou, beleza, voltamos lá, todo mundo feliz. Mas tinha um outro que tinha passagem pelo sistema, olhou eu levando o outro, e ele nem chegou a falar nada para mim e disse: por que o Juliano levou ele e não levou eu? Foi falar com o pastor, foi interrogar o pastor: por que tem que ser ele, por que não eu? Eu estou mais tempo aqui, eu que deveria ir. E quando acontece isso, o que surge no coração? Descai-lhe o semblante, fica irado e mata o irmão. Esse cara abortou o tratamento dias depois. Projeto na vida dele. É assim, a nossa vida circunda esse sentimento de a gente olhar o próximo, a gente relativizar o próximo, a gente questionar o próximo. Olha, muitas vezes na igreja esses sentimentos acontecem. Tive pessoas que estão muitas vezes disputando a atenção do pastor, da pastora, do coordenador, do líder. Pessoas que estão muitas vezes há um pouco mais de tempo, pessoas que chegaram um pouco depois, ou ficam questionando essas questões, essas definições, e vê algumas pessoas se despontarem, ou uma pessoa ter um pouco mais de relacionamento com o pastor, ou com o Léo, ou seja, com quem for. A quem está aqui um pouco mais de tempo olha para si, mas por que ele está mais próximo? Por que o pastor foi na casa dele? Por que esse fulano foi na casa de Beltrano? E por que não me chamou? Por que com ele é diferente as coisas? Quando isso acontece dentro da igreja, descai-lhe o semblante, mata o irmão e fica irado. Esse arquétipo da presença de Caim e Abel está presente e circunda toda a nossa história. Mas diz o texto que esse homem chamado Caim, quando ele mata o irmão e vem Deus e questiona ele, você acha que Deus não sabia o que tinha acontecido? Mas ele queria ouvir da boca de Caim: onde está o teu irmão? Olha o que Caim fala: acaso sou eu tutor do meu irmão? Sou eu aquele que deve cuidar, ser responsável pela vida do meu irmão? O silêncio da resposta implícita de Deus carrega justamente esse sentido do sim. Você é tutor do seu irmão, sim. Você é responsável pelo teu irmão, sim. Você tem responsabilidade com a vida dele, sim. Fazendo um eco ao que Jesus disse lá no Novo Testamento, no seu tempo de vida, que nós devemos suportar o irmão, nós devemos tolerar o nosso irmão, nós devemos amar o nosso irmão como se estivéssemos amando a nós mesmos. Nós devemos dar a nossa vida pelos nossos amigos, porque o verdadeiro amigo dá a vida pelos amigos. Logo, eu sou o tutor do meu irmão, sim. A pergunta de Caim a Deus é a mesma pergunta que nós fazemos: fulano, por que você não está conversando com o Beltrano? Acaso sou eu o tutor dele? O que eu tenho a ver com a vida dele? Ema, cada um com seus problemas, ou como diz lá na TV, cada um com seu problema. A gente é assim, a gente não se preocupa mais com o irmão. Pelo contrário, se existe um sentimento de ira, de juízo, de condenação, de inveja, de
ver por que ele recebe uma gracinha de Deus um pouco diferente, por que ele tem uma oportunidade diferente, por que com essa pessoa é tratado de uma forma um pouco mais branda e comigo é tratado um pouco mais áspero. O que surge no coração é a relativização do irmão e a pergunta: sou eu o tutor dele? Ele não tem nada a ver com a minha vida, eu não tenho nada a ver com a vida dele, eu não tenho que ligar, eu não tenho que visitar, eu não tenho que nem perguntar como ele está, afinal de contas, ele é crescidinho, ele é adulto e ele que cuide da vida dele. E vem Deus, vem Jesus e nos diz que a obrigação e responsabilidade da vida do irmão é minha, é tua, é nossa. E continuando o texto, diz que Deus fala para ele: olha, da terra a voz do sangue do teu irmão clama a mim, e por causa da tua atitude, maldita é a terra. Eu fico me perguntando como seria o planeta Terra, a humanidade, se não houvesse tido o primeiro homicídio na história. Que caras teria os relacionamentos humanos se esse homem não tivesse tido inveja e matado o teu irmão? Porque o que desencadeou a partir disso foi uma sequência de morte e destruição por conta do primeiro pecado de Caim, o pecado do homicídio. E vem Jesus e fala que isso é tão sério que nós cristãos pensamos: eu não matei ninguém, eu nunca roubei ninguém. Parece o menininho do que entra no ônibus, não, no trem lá em São Paulo, né? Eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém, estou aqui só trabalhando, só sou um crentinho que visita a igreja, tento com a minha biblinha, e ppp, popopó. E acha que por simplesmente eu estar aqui e nunca matar, nunca roubar, mas odiar aquele desgraçado que senta do outro lado da igreja, acha que isso não carrega o mesmo significado do homicídio de Caim? Vem o apóstolo Pedro na sua carta e diz que aquele que odeia o seu irmão traça o mesmo caminho de Caim, caminho do homicídio. Homicídio na alma, quando você mata o seu irmão para você, quando a vida do teu irmão não carrega mais significado nenhum, quando você tira a presença e a figura do seu irmão da sua existência, de forma que entre ele e o cachorro, você prefere o cachorro e tira ele. O que você está fazendo na sua atitude, na sua ação, é justamente traçando o mesmo caminho de Caim, o caminho da morte, do assassinato no seu consciente, no seu coração. E vem Deus e fala para ele que a terra vai ser maldita, e dá para ele a sentença de que quando ele vai trabalhar o solo, a terra não dará a ele a força, e ele será fugitivo e errante na terra, com medo, alguém que sai correndo e não consegue ter parada pelo medo do desespero de alguém fazer com ele aquilo que ele fez com o irmão. Percebeu que é assim? Toda vez que a gente odeia alguém, a gente morre de medo nos nossos relacionamentos de alguém fazer com a gente o que a gente fez com o outro. É por isso que a gente se fecha para relacionamentos. É por isso que eu não quero mais ir na igreja, que a igreja fala tanto mal disso, tanto mal daquilo, que a gente junta tudo num pacotão só e acha que a igreja é tudo igual. Acha que a igreja é tudo um bando de idiota, de babaca, e que a Bíblia não é nada mais do que um livro escrito por homens. Realmente, é um livro escrito por homens, mas inspirado por Deus. E diz o texto que quando Caim ouve a sentença, o que acontece com ele é isso aqui. Disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje tu me lanças da face da terra e da tua presença, e eu hei de esconder-me, e serei fugitivo e errante pela terra, e quem comigo me encontrar vai me matar. Olha o desespero dele. Eu tenho a certeza que justamente pelo Senhor dá essa condenação para mim. Quando eu sair da tua presença, eu vou ter que viver uma vida escondido, porque quem me encontrar vai me matar, porque sabe que da terra clama o sangue do meu irmão ao Senhor, sabe que a terra foi mudada por conta da minha atitude, sabe que o mundo, que os relacionamentos vão ser alterados por conta da minha atitude, sabe que quando me vê, o desejo vai ser de fazer comigo o que eu fiz com meu irmão. E vem Deus e diz para ele o seguinte: e o Senhor, porém, lhe disse assim: qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor
um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. E eu fiz essa pergunta: que sinal é este? Que sinal é este que marcou a vida de Caim a tal ponto de quem olhar para ele sabia que ele carregava uma marca que impedia qualquer um de tocar, marca que impedia da maldade dos homens de lhe tocar, marca que impedia da maldade dos demônios e da malignidade de tocar. E pensando nessa marca, eu voltei para os versículos anteriores e li de novo. E o que fala o texto é que Deus amaldiçoa a Caim. Diz o texto que Deus amaldiçoa a Caim por conta daquela atitude. Na primitividade da existência, da civilização humana. E na sequência, de acordo com essa maldição, vem Deus para aquele que é maldito e põe uma marca. O que me fez crer, o que me fez pensar e refletir e diversas vezes conversar com o pastor Duda, essa marca não tinha nenhuma outra marca senão um único significado para Caim e para aquele que visse. Essa marca é para mostrar para o mundo inteiro que esse desgraçado aqui é meu, esse homicida é meu, esse pecador é meu, esse cara que merecia a sentença de morte é meu, esse cara maldito é meu. Sabe que marca é essa? É a marca da graça. Porque se esse homem merecia morrer pelo pecado que ele fez, e Deus fala que ele vai ser maldito e errante sobre a terra, e ele vê na sentença de Deus, sabe que quem trombar com ele vai tirar a vida, e ele clama por misericórdia, dizendo: duro é para mim a sentença que tu me deste, a maldição que tu coloca sobre mim. Deus fala: é duro para você a maldição, mas junto com a maldição eu ponho também a graça, e fica maldição e graça. Você vai carregar a relativização da maldição, tanto quanto vai carregar a afirmação de que você é meu. Esse homicida é meu, esse assassino é meu, eu tenho um trato com ele, e quem resolve com ele sou eu. Aquele que quiser tocar vai ter que se ver comigo 7 vezes. E é discernindo isso que Davi fala: caia eu na mão de Deus, não caia eu na mão dos homens. Que ainda que eu seja um maldito e um assassino, eu vou carregar a marca da graça. E Caim sai, essa certeza e desespero de trombar as pessoas, e as pessoas o matarem. Mas passa o tempo, e nesse texto fica descrito 2 categorias de pessoas que olham a graça de formas diferentes. A primeira é essa, que pela maldição recebe a graça. A primeira categoria é essa, que erra, que peca, que assassina, que mata o irmão, que inveja o irmão, que odeia o irmão, que acha que o irmão é diferente dele, e o irmão é tratado com diferença do que ele. A primeira categoria é essa, que quando erra e peca, e recebe a certeza de que é um maldito, e deveria receber a maldição da morte, ao invés de receber a maldição da morte, recebe a maldição da graça. Mas a segunda categoria de pessoas que olha a graça de forma diferente, está na continuação do texto. Passa-se 4 ou 5 gerações depois de Caim. Caim ainda está vivo, e ele vive o suficiente para ver a sua história ser relativizada pelos seus descendentes. Diz o texto que o seu tataraneto, será como se falaria aqui, chamado Lameque, casa com 2 mulheres. E olha o que ele fala. Chega um dia em casa, chama as 2 e fala: Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, e escutai o que posso dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e matei um rapaz porque ele me pisou. Se 7 vezes se tornará a vingança de Caim, do que ele está rogando aqui? A graça, a marca da graça. Se 7 vezes se tornará a vingança de Caim, de Lameque, porém,
Se alguém fizer algum mal para mim, vai sofrer na mão de Deus 70 vezes 7. Mas existe algum diálogo aqui de Deus com Lameque? Sim ou não? E nos capítulos que nós lemos, existe diálogo de Deus com Caim? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Qual que é a diferença? Lameque é a categoria de pessoas que olham para a graça e não carregam o significado da marca dela. Não sabem discernir qual é a marca que eles mereciam, qual é a maldição que eles mereciam, a condenação que eles mereciam, e olham para a graça com possibilidade de usufruir dela. Diz o texto que ele vê 2 homens, tromba com um, não gosta muito do sorriso do cara, cai para cima e mata ele. Está andando na rua, outro tropeça e pisa no pé dele, que diz que ele vai e arrebenta também. Aí volta para casa com a consciência: matei um, matei o outro no mesmo dia. Diz lá, vem cá, vocês como testemunhas de Lameque, se Caim matou Abel, e quem matar Caim vai ser punido por Deus 7 vezes, já que eu também matei 2 homens. Vocês são minhas testemunhas de que quem tocar em mim vai ser punido por Deus 70 vezes 7. É aquele que usa da graça a benefício próprio. É aquele que olha a graça, não discerne o caminho estreito que falei no início, e se joga no pecado, e acha, já que eu estou aqui, vou fazer mesmo, e Deus depois que me perdoa, e pronto, e ponto. É nisso que eu falei no início, que a graça implica também em responsabilidades. Jamais eu posso olhar para a graça de Deus que me perdoa, que me agasalha e que me separa da condenação, e me afirma que esse pecador e homicida é dele. Se eu olho para a graça e falo, já que é assim, então eu posso fazer o que eu quiser, que depois Deus vai se virar com os outros que fizerem mal para mim. É aquele que olha para a graça e brinca com ela, não discerne o que aconteceu para existir a marca da graça. E Caim, eu fiquei imaginando como ficou o coração de Caim, porque ele estava vivo aqui. Ficar sabendo que Lameque olha para o que ele viveu e a experiência que ele carregava, horrível na alma, de ter tido encontro com Deus, de ter tido a oportunidade de adorar a Deus em verdade, de coração e alma, mas carregado de inveja, tenta se afirmar diante de Deus. Deus não recebe, e ele tem inveja do irmão, mata o irmão. Deus o encontra no caminho, fala com ele, condena ele, amaldiçoa ele, ele pede misericórdia, Deus marca ele com a graça, ele vai para a vida tentando sobreviver com a consciência de que tirou a vida do próprio irmão, e o que ele merecia é a mesma coisa que ele fez com o irmão. Porém vem Deus, que deveria fazer aquilo que ele fez com o irmão, e fala: você é meu. No entanto, por você ter matado, eu no entanto não te mato. Eu vou te deixar e fazer de você um arquétipo. As pessoas te ensinam que o teu caminho é horrível, o teu caminho é um caminho de morte, de ódio, de amargura. Mas se alguém olhar para você e lembrar que você também carrega a marca da graça, os caminhos serão diferentes. E ele vive para ver Lameque, em vez de olhar para o que aconteceu com o pai, com o tataravô, e temer a Deus, olha e assiste Lameque pisar na graça. É o mesmo sentimento que eu fico quando eu ligo a TV e vejo aqueles pastores safados na TV vendendo a graça em benefício próprio. É o mesmo sentimento que eu fico quando eu vejo pessoas que vêm na igreja não pela graça e gratidão a Deus pelo que Deus fez por elas, mas vêm para a igreja atrás de receber aquilo que Deus pode dar a elas nesse mundo. É o mesmo sentimento que eu tenho quando vejo pessoas falarem: já que Deus me salvou e Deus me ama, eu posso continuar sendo da forma com que eu sou, porque é assim que eu sou, e eu não preciso mudar, porque a graça de Deus me alcança, e eu sou assim, vou nascer assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. Não é o que dizia Jorge Amado?
Quando você faz isso, você pisa na graça. Quando você faz isso, você escarnece da graça. Quando você faz isso, você cospe na graça. Quando você faz isso, você vira para Deus e fala: eu matei, viu? Mas você, por favor, me perdoa, viu? Por favor, me proteja. É aquele camarada que chega, não para fazer suas contas, compra um carro, vem para a igreja, faz a campanha, põe o dízimo aqui e vira para Deus, voltando para o seu lugar e fala: Deus, dê o dízimo, agora me ajuda a pagar meu carro, viu? É aquele, por causa da irresponsabilidade do seu trabalho, pede demissão do emprego, ou começa a passar necessidade, joga a culpa em Deus. Deus, eu pedi demissão porque eu não tolerava mais, agora o Senhor é obrigado a dar outro emprego para mim, viu? É aquele que toma decisões e atitudes na vida irresponsavelmente e coloca nas costas de Deus a responsabilidade de fazer algo a Ele por graça. Já que Deus é gracioso, por que Ele também não me faz um cafuné como fez para Caim? E se possível, não manda só 7, manda 70 vezes 7, 490 vezes. É isso mesmo? É, né? É o mesmo número que Jesus fala para Pedro, né? Perdoai 70 vezes 7. Vê como esse camarada é safado? Por dia. Se possível, Deus, põe aqui no meu bolso, não põe só 7 não, põe 70 vezes 7, que é para mim poder testemunhar que foi o Senhor que me deu. Se possível, Deus, dá uma casa só para aquela minha tia, minha irmã ver que o Senhor é comigo. Se possível, Deus, faz eu trocar de carro, que o meu carro já está um pouquinho velhinho, um pouquinho acabadinho, porque eu vou na igreja às vezes de ônibus ou de carona e eu não tenho muito jeito, mas se o Senhor der aquela irmã, vai ver que agora eu vou passar com um carrão. Se possível, Deus, o Senhor, por favor, puder fazer aparecer 10 mil na minha conta, eu tenho 9.999 de dívida, e se o Senhor fazer aparecer 10 mil, eu vou pagar minhas dívidas. E aí às vezes aparece, e você que é um safado não vai falar para o gerente que o dinheiro não apareceu, né? Que pode ter sido que sumiu 10 mil de outro. Eu falo: não, foi Deus que colocou. Deus tira do ímpio para dar para o santo. Deus tira do ímpio para dar para o bem. O problema é dele, é Deus que faz. O que você está fazendo? Trilhando o caminho de Lameque. Trilhando o caminho de Lameque, que olha para a desgraça, para a merda que fez, e acha que Deus tem a responsabilidade de sujar, de limpar essa sujeira. Você que vive irresponsavelmente, não respeitando o próximo, não vendo a sua própria necessidade, não discernindo a graça e a justiça de Deus, a graça e a verdade de Deus, se utilizando do mecanismo chamado Bíblia por pretexto, e pega texto sem contexto e afirma: afinal de contas, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, logo eu estou incluído nele, de modo que eu posso fazer o que eu quiser, porque eu creio nele. Eu também creio em Jesus, você também crê. Só que a fé em Jesus implica em mudança de vida. A fé em Jesus implica em discernir a graça e não sair matando mais ninguém, seja aquele que deu um tapa no rosto ou que lhe pisou o pé. Depois do encontro com Deus, Caim não sai matando mais ninguém. Ou você, a minha Bíblia está errada, faltou textos aqui falando que Caim matou mais alguém. Está escrito? Na sua tem escrito? Não, porque ele discerniu o perdão que ele recebeu. Quando alguém discerne o perdão, não brinca com a graça, permite que a graça gere nele o fruto prometido por Jesus, de modo que a gente aprende a crescer na graça e no conhecimento de Deus. A gente vai deixando as coisas de menino, a gente para de comer leitinho de papinha, a gente para de fazer pirracinha, biquinho, a gente para de começar a implicar com as coisas como uma criança implica, e se permite e se dá a oportunidade de crescer, de evoluir, de abrir a mente, de experimentar a comida sólida da palavra, que cobra de mim responsabilidades não só pessoais, mas coletivas, sociais, de fé e de vida com a minha família. Cobra de mim mudança e postura, de comportamento, de perfil, de pensamento, conceitos e valores. Cobra de mim uma forma de viver e de olhar a vida de uma forma diferente. Cobra de mim responsabilidade com a graça. Se eu não discerno isso, eu traço o caminho de Lameque e eu saio matando todo mundo,
seja pelas piores bobeiras possíveis, seja porque falou de mim, seja porque comentou de mim, seja porque falou do outro. Esse fulano falou de mim, esse homem aí não presta nem para ser nada, não aguentou a língua dentro da boca, mal sabe se o irmão está querendo te ajudar, ô cabeçudo. O irmão às vezes está querendo te ajudar, e como você não dá liberdade para ele chegar até você e te ajudar, ele comenta com alguém que pode te ajudar, e fala: ajuda fulano, ele está com problema. O que a gente faz? Fala de mim, vou matar ele, e pisa nele, e traça o caminho de Lameque. Estou com ódio dele, depois eu peço perdão, Deus me perdoa. A gente erra, depois fala que é só pedir perdão para Deus. Aí a gente faz de Deus o que Lameque quis fazer, cobrar de Deus o perdão. Eu vou pecar hoje, não tem problema, daí amanhã eu peço perdão de novo. Eu vou errar hoje, amanhã eu peço perdão de novo. Eu vou agir hoje dessa forma, depois eu peço perdão, se eu pedir perdão. Deus sabe que eu não queria fazer, eu faço. Só que esse não querer fazer é diferente daquele fazer. E quando você depois tem consciência do que você fez, você fala para Caim, igual Caim: duro é para mim a consciência desse erro, duro é para mim andar agora a vida e olhar para a vida sabendo o que eu fiz, duro é para mim. E Deus fala: é duro para você? Então vai com a graça, com a marca da graça, que te permite continuar andando na vida. É daquele que te acusar, é daquele que te apedrejar. Mas quando você olha para você e fala: fiz mesmo, tô nem aí, foi só pedir perdão, fiz mesmo, errei de novo, vivo assim, ajo assim, penso assim, não vou mudar, depois eu peço perdão, depois me acerto com Deus. Pode ser que você não tenha essa oportunidade. Pode ser que o seu dia chegue antes que você tenha consciência da graça. Engraçado que essa história percorre, como eu disse, toda a Bíblia. Lá na frente, no Novo Testamento, final da vida de Jesus, está ele lá pendurado na onde? Na cruz, no madeiro. Acerca de quem Paulo diz em Gálatas, capítulo número 3, fazendo alusão ao livro de Deuteronômio, capítulo de número 21, verso 23, que é todo aquele que for pendurado no madeiro se faz maldito, maldição. E Jesus carrega a maldição, Jesus encarna a maldição. E do lado dele existem dois o quê? Homicidas. O livro de Atos fala que Jesus foi crucificado entre malfeitores e homicidas. Está lá Caim e Lameque. Lameque olha para Jesus e fala: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva de ti mesmo e salva nós também. Você não é o bonzão? Eu estou aqui, mas por favor, me salva, faz uma para mim. Você não é o Deus Todo-Poderoso? Faz a minha, faz uma para ser lembrado. Caim do outro lado fala: você não temes a Deus, estando de igual sentença? Eu e você estamos aqui com justiça e verdade. Nós matamos, nós erramos, estamos carregando a maldição na cruz, pendurado na cruz. E maldito é todo aquele que for pendurado na cruz, diz as Escrituras. E estava com Deus, o rei que ele discerniu, no meio, pendurado na cruz, sendo maldito com ele. E diz o texto que Caim fala para Jesus: Senhor, duro é para mim essa sentença, eu vou morrer. Se possível for, o Senhor se lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele recebe a marca da graça. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Errante, morto, crucificado entre os homens, mas ao lado de Deus após a morte. Marca da graça. Eu fico olhando isso, eu penso: a responsabilidade é levar essa mensagem. Porque eu não sei você, irmão, eu tenho a certeza que eu
carregava maldição na minha vida. Um filho desgraçado, que cresceu na igreja, mas jamais tinha discernido a graça e viveu com o pé mais fora do que dentro, traçando desde a adolescência o caminho de Lameque. Que tinha ódio do pai, ódio dos irmãos, que saía de casa, trabalhava o dia inteiro com o pai, sequer trocava uma palavra com o pai, a não ser, vou fazer, tá aqui, tô. Quando chegava em casa, tomava banho e saía para a rua, e voltava às 3, 4 horas da manhã, quando o pai já tivesse dormido, para não poder ter que olhar para a cara do pai. Um jovem que carregava ódio das pessoas, e que olhava para si e falava: para mim não tem mais jeito. E começou a ficar, quando atingiu a idade adulta, esse jovem aqui se afundou muito mais dentro do seu pecado, na sua perdição e na sua maldição. Porque assim, irmão, o porco quando está na lama, o que ele faz? Se lambuza. E eu não achava que eu tinha a possibilidade de mudança. Para mim acabou, já estou na merda mesmo, vou ficar emmerdado para sempre. Quase que destruindo a minha família, parece separada da minha esposa, minha filha que me ama de paixão, eu tenho que me ver sei lá quando. E quando eu parei para olhar para mim, e olhei e vi que eu carregava um ódio, uma ira e um semblante descaído, porque não me procedia muito bem no meu coração. E Deus me deu a sentença: colhe os frutos, colhe as consequências dos seus atos, vai viver errante, vão falar, vão te relativizar, e o sentimento é que vão me matar. Esse é o sentimento de desespero, de pânico. Eu sei o que é, mas Deus também veio e trouxe, no meio da minha maldição, a marca da graça, e estacou na minha testa, não a marca de Caim, mas a marca do sangue do Cordeiro, que se fez maldito em meu lugar. E eu sei que teve pessoas que olhou para mim e disse: se assim aconteceu com Caim, comigo, se Deus perdoou ele, meu Deus vai perdoar 70 vezes 7, pode continuar fazendo. E assistir isso, e conversar com pessoas que olham para você e falam: você é um safado mesmo, você é um sem vergonha. Mas se você está lá, eu também posso continuar fazendo o que eu estou, que depois o meu tempo chega. Ouvir que a graça de Deus que te permite continuar caminhando na graça, somente com a visão a partir da graça, porque é ela que te sustenta de pé. Porque se você tira a graça, o que fica é a certeza do pecado, a consciência do pecado, a culpa do pecado, o desejo de morte pelo pecado. Porque é o que eu sinto quando eu olho para mim sem a graça de Deus. É o que eu sinto quando eu olho para minha família, para minha esposa e para minha filha sem a graça de Deus. Mas quando eu coloco a graça de Deus, olho a minha vida a partir da cruz de Cristo, eu vejo um caminho de possibilidades, um caminho de mudança. E é por isso que eu não canso de falar que a graça salva, que a graça transforma, que a graça muda, até aqueles que se acham que nunca mais vão conseguir mudar. Ela alcança onde você acha que não consegue alcançar, ela toca onde você acha que não consegue tocar, ela transforma aquilo que você fala que não tem possibilidade de transformar. Mas assistir a graça ser pisada na sua vida não é fácil. Eu vejo às vezes o pastor falar aqui: eu tenho erros, como ele disse esses dias atrás ministrando, mas eu estou aqui para falar para vocês que a graça de Deus me perdoa, e eu estou aqui para falar para vocês não trilharem esse caminho. Caim viveu para falar para Lameque: não trilhe esse caminho. É um caminho de morte, é um caminho de ódio, é um caminho de ira, é um caminho de solidão, é um caminho de deitar no quarto, meu querido, e chorar toda noite, que conhece a própria vida e sabe o desespero de querer viver a graça e desfrutar dela com liberdade.
não consegue, porque está preso e cativo pelo pecado, está cativo pelo ódio, está cativo pela ira, está cativo, escravizado dentro do próprio quarto de um sentimento que não sabe nem definir o que é. Mas paz não tem. Eu experimentei isso aí. Mas quando você se dá a oportunidade de receber a graça, e você fala: eu não vou viver como Lameque, eu não vou trilhar o caminho de Lameque, porque eu sei que na minha vida eu carrego comigo a maldição do pecado. Mas eu posso, junto com essa maldição, se eu crer na cruz de Cristo, carregar também a marca da graça e do perdão que ocorreu na cruz, quando o sangue do Cordeiro se esvaiu. E bem-aventurado é aquele que crê nisso e descansa. Bem-aventurado é o homem cujos pecados são perdoados, cujas transgressões são cobertas. Bem-aventurado é o homem que discerne a graça, se apropria dela e vive a partir dela. Bem-aventurado é o homem que sabe que peca, que erra, que é pecado, mas olha para Deus todo dia falando: Senhor, duro é para mim essa consciência do meu erro. Porque esse homem, sendo um bem-aventurado, é bem-aventurado porque ouve. Então fique em paz, porque em ti eu coloco a consciência da graça, que te dá no mínimo a possibilidade de tentar. Porque a gente às vezes não quer nem tentar viver na graça, mas a graça nos dá a oportunidade de pelo menos tentar se reerguer mais uma vez, me levantar mais uma vez, de amar mais uma vez, de ser amado mais uma vez, de ter amigos mais uma vez, de ter a minha família de volta mais uma vez, de se permitir receber o perdão e a graça de Deus mais uma vez. Quem discerne a marca da graça de Deus, discerne que ele é um bem-aventurado, porque não é ele que faz por onde receber a graça, é Deus vendo a sua impossibilidade de um assassino, de um homicida, é que te marca com a graça, dizendo: esse pecador é meu. Eu já tinha escrito que você era meu antes de você existir. Eu já tinha determinado na história que você era meu antes mesmo de você pensar que você existia, porque eu tracei a sua história quando você ainda nem existia. Eu te conheci quando você era elemento informe, quando os seus músculos, os seus ossos estavam sendo entretecidos por Deus, como diz o salmista de número Salmo de número 139. Quando você era ainda um subproduto manufaturado de Deus, que é o que diz o salmista. Nós somos feitura dele, Paulo fala. É ele que tece. O que é tecer? O que é tecer? É pegar uma lã e costurar com a mão. Manufaturado. Diz o texto que quando nós estávamos sendo formados, era Deus tecendo as nossas vidas e a nossa existência. Ele sabia que você ia ser um Caim. Ele sabia que você ia pecar. Ele sabia que você ia odiar o seu irmão e que você ia ser um assassino, um homicida no seu coração com relação ao seu irmão. Quando você fala: esse eu odeio e nunca mais eu quero falar com ele, essa eu odeio e para mim ela é um ponto final, virei a página, não quero nem me recordar dela. Ele sabia disso, tanto quanto que ele sabia que na plenitude dos tempos importava a Deus enviar o teu filho unigênito para que ele fosse levantado da terra. Quando ele levantasse da terra o seu filho, ele atrairia para si todos os Caíns da terra. Você está aqui, meu irmão, nessa noite, foi porque Deus te atraiu para este lugar. Foi Deus que te atraiu para te falar: você era maldito. Você assume que você é maldito? Você admite que você era maldito? Você admite que você precisava merecer a morte e a condenação? Admito. Então agora vive com a consciência de que você é meu e minha graça te basta. A minha graça te basta. Qual caminho você quer trilhar na sua vida, meu irmão? O caminho de Lameque? Daquele que quer errar, pecar, sabe que está errando, sabe que esse estilo de vida não é aquilo que Deus tem para o ser humano,
sabe que esse caminho que você está trilhando é um caminho que implica em desconstrução do ser. Quantos já se perguntaram quem que eu sou? Quantos já se perguntaram? Pode ficar com coragem, irmão. Só eu que estou olhando para vocês, os outros estão olhando tudo para mim aqui. Quem eu sou? O que eu sou? Eu já fiz essa pergunta. Quem eu sou? Essa pergunta vem por causa da desconstrução do nosso ser. A gente se dá e se parte estando no mundo, no pecado, se relaciona com um aqui e fala com outro ali, e se dá um pouco aqui, e se entrega um pouco ali, e a gente vai se partindo, se fragmentando em pedaços, de modo que quando eu paro para olhar para mim, eu falo, quem que eu sou? Perdi a minha essência, perdi a minha identidade, perdi a minha utilidade, perdi o sentido de quem eu sou. É por isso que em Cristo, é Ele que nos chama a viver uma nova vida, porque a nossa identidade é construída a partir dEle, não mais a partir de nós, porque nós perdemos ela no meio do caminho. É Ele que constrói quem nós somos, e nós só conseguimos viver essa nova vida se vivemos a partir da consciência da graça. Eu convido a você a escolher o caminho de Caim, se você se vê como alguém que peca e que erra todos os dias. E admoesto a vocês e a mim a jamais trilharmos o caminho de Lameque, aquele que acha que eu posso fazer hoje, amanhã e depois, que na sequência é só pedir perdão que Deus perdoa, e arrogar para si, de Deus, esse perdão merecido. Eu que mereço, o Senhor tem a obrigação de me perdoar, já que o Senhor é misericordioso e o Deus da graça. Você faz isso, você traça o caminho de Lameque, deixando a partir da sua descendência um povo que entra na história com o título A Corrupção da Raça Humana. Você traça o caminho de Lameque, estabelece a partir de aí, é corrupção de quem você é, corrupção da sua família, corrupção do seu relacionamento, do seu casamento, corrupção da sua própria vida. Você se corrompe, você se perde, se dilui, se dissolve e perde. Leia o capítulo 6 e veja o título que está lá: Corrupção da raça humana a partir da descendência de Caim e Lameque. Se você esta noite entendeu a mensagem, sem se movimentar na igreja, sem sair para um banheiro, nós já estamos terminando, se coloque de pé no seu lugar, por favor. A partir dessa consciência da graça de Deus, de que eu não merecia, de que você não merecia, estar aqui hoje com a possibilidade de louvar a Ele, qual é o sentimento? Saber que o que você merecia é a condenação, saber que o que você merecia é a morte, saber que o seu pecado afronta a Deus todos os dias, saber que o seu erro pisa na graça de Deus expressada em Cristo Jesus todos os dias. Mas você está aqui, possibilidade de louvar a Ele. Qual o sentimento? É de vir para o culto, esticar o peito e falar: e aí, Deus, me perdoe então 70 vezes 7? Ou simplesmente abaixar a cabeça, bater no peito e dizer: pecador, duro é para mim essa sentença, porque eu sou pecador, eu pequei, eu matei, eu odiei, eu me irei, eu me desconstruí, eu me odeio, eu tenho raiva de mim, eu sou pecador. Se essa for a sua consciência, pode ter certeza que nesta noite você pode ser curado desse sentimento. Você pode ser ensinado a partir desse sentimento, da graça de Deus. Porque a graça nos chama a um caminho de olhar para si com oportunidade, de olhar para a vida com oportunidade e de se dar a oportunidade de tentar mais uma vez. Feche seus olhos, curva sua cabeça.
nome de Jesus. Nós ouvimos a Tua mensagem nesta noite. E sabemos que se o nosso coração habitar a sinceridade de dizer: eu sou pecador, Deus. Eu já estou aqui dizendo: eu sou pecador, Deus. Duro é para mim viver com a consciência do meu pecado. Duro é para mim viver com as consequências do meu pecado, Senhor. Mas se nós vivemos com esse sentimento de saber que o Senhor é quem nos dá a marca, que nos possibilita viver, então estabelece a marca da graça nos corações sinceros nessa noite, Deus. Encontra a sinceridade em nossos corações, pedindo, Senhor, perdão, pedindo, Senhor, uma oportunidade de tentar novamente, de tentar mais uma vez, de fazer diferente. Nos encontra, Senhor, com o coração aberto para receber essa marca, e não é uma marca de morte, não é uma marca de acusação, não é uma marca, Senhor, Pai, de condenação, não é uma marca, Senhor, de separação, de segregação, de estereotipação. É a marca do sangue do Cordeiro que limpa o pecado humano, que resgata o homem humano, a mulher, e dá a ele a oportunidade de viver contigo novamente. Essa marca possibilitou Caim ir para a vida e se casar, e ter os seus filhos, e tentar sobreviver com a consciência do seu erro, mais certo da tua marca na vida dele. É o mesmo sentimento que eu tenho, Senhor, ao viver sabendo, Senhor, do que eu fiz, do que eu já errei na minha vida, e saber de onde o Senhor me tirou, e saber que eu carrego a marca da cruz de Cristo estampada na minha vida, Deus. Esse é um sentimento sincero, Senhor. Eu te peço perdão, porque todos os dias eu erro, todos os dias eu peco. Mas eu quero ser curado, Senhor, desse pecado, Deus. Eu quero ser livre desse pecado. Estar aqui nessa noite pregando e ouvindo a Tua palavra, Senhor, tendo comigo com meus irmãos, é muito mais do que nós merecemos, Deus. Louvar-te é bem mais do que nós merecemos, Deus. Encontra aqui corações dispostos a ser curados, mudados, a aprender o caminho que nós devemos seguir a partir da consciência do perdão e afirmação do amor de Deus na cruz de Cristo. Em nome de Jesus, Pai.